Olá, queridos, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Falando de Vida e muito mais um episódio do nosso podcast. Toda semana aqui juntos para levar o melhor de Deus para a sua vida, falar de assuntos atuais, palavra de Deus, discutir isso à luz da verdade, que é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Hoje, mais uma vez, meu parceirão, meu amigo aqui, pastor Paulo Fernando da Silva. Como diz a galera, é nós. É nós, é muito nome, né? Nome forte, fortíssimo. Mas, gente querida, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre liderança cristã, como um líder deve se comportar, características de um verdadeiro líder, como descobrir se um líder realmente está vivendo aquilo que Deus espera para ele ou não, caráter, ou apenas carisma, caráter ou apenas reputação. O que nós temos que observar num líder? Observar só as palavras ou os frutos também? São tantas questões que a Bíblia fala sobre liderança em um tempo que nós estamos vivendo, onde lideranças, mais do que nunca, devem se preocupar com o que falam, com o que fazem. Estamos nos últimos tempos e precisamos conduzir as pessoas ao céu. Vamos mergulhar na palavra, vamos responder perguntas, vamos de todas as formas, com experiência e principalmente olhando para a palavra de Deus, tentar responder. Eu falo tentar porque acredito que em um episódio só a gente não consiga, mas vamos responder a tudo que pudermos hoje com a palavra de Deus. E se precisarmos mais alguns episódios para falarmos desse tema que é tão importante, que é magnífico e que é poderoso. Lembrando a vocês que estamos aqui com o apoio da Igreja Ide Pregai, nossa igreja, o Ricardo Quitete 139, Parque Jockey Clube. Venha nos fazer uma visita, olha, quinta, 19h30, domingo, 19 horas, estamos juntos adorando, glorificando a Deus, ouvindo a palavra. E o que é mais interessante, Jesus está conosco, a gente vem para adorá-lo, não precisamos de mais nada para estar na casa do Senhor, senão o fato de que ele está conosco. Também com o apoio do Evolver, Instituto de Educação. Todas as informações que você está vendo agora na sua tela é para que você possa entrar em contato e buscar o crescimento profissional na sua vida. Lá no Evolver você consegue fazer supletivos em até 45 dias. Lógico, dependendo do seu esforço, você tem formação profissional, você tem pós-graduação, graduação. Procure lá a irmã Flávia, o irmão Gabriel, fala que você é ouvinte aqui, participante assíduo do Falando de Vida, você será muito bem atendido e recebido, eu tenho certeza disso. Se você estiver necessitado de um lanche abençoado, aquele lanche fortalecedor, já sai abençoado da cozinha, irmão. Então você também deve procurar o Batata Show, lá no Batata Show, hamburgueria, pizzaria, informações na tela sobre endereço e telefone para você agendar o espaço privativo para a festa, tem área Kids e você vai encontrar o melhor atendimento, o melhor lanche da cidade, melhor hambúrguer, melhor batata recheada e melhor pizza lá no Batata Show, tá bom? Mas se o seu carro não conseguir chegar nem do Batata Show, nem no Evolver, estiver com dificuldade, vai que o pessoal tá com dificuldade, né, Paulo? Paulo deu uma risadinha aqui. Vai como que tá quem quente. diz. Paulo falou assim, pastor, essa foi boa, foi um bom gancho, né, uma boa criatividade. Um puxou o outro, foi legal. Porque o cara vai lá na Evolver, consegue se formar, vai Olha comemorar só. no Batata Show, mas às vezes o carro não consegue chegar lá. Rapaz, aí ele tem que ir aonde? Elétrica, autoelétrica, para cuidar da parte elétrica do seu carro, fazer aquela revisão no ar-condicionado, instalar aquele rastreador para que você fique em paz e seguro. O Luiz Fernando está lá para receber esse pessoal, atender bem, né, Paulo? É isso aí. Esse pessoal é gente boa. Então vamos lá, gente, falando aí dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, entendendo que você estará orando por eles e dando preferência. Isso é o nosso trabalho, tá, gente? Isso faz parte de um processo do nosso trabalho, tendo a certeza que você entende isso. Nós vamos começar a falar de liderança aqui hoje no nosso Falando de Vida.
Bom, meu amigo Paulo, para começar, então, a gente hoje vai falar sobre liderança, um pouco sobre liderança. Nós somos líderes, Paulo, e nós sabemos como liderar não é fácil. Em qualquer área já é um grande desafio. Eu imagino que liderar nunca será fácil. No nosso tempo, talvez seja mais desafiador ainda. Mas se tem uma coisa que eu acho que nós extrapolamos talvez o limite do que é a dificuldade, é quando a gente fala de liderar a igreja do Senhor. E por que eu digo isso, Paulo? Porque dentro de uma liderança, como você lidera pessoas no trabalho, gerencia, faz isso, a gente às vezes, e não é que sempre acontece isso, mas a gente conta com as preocupações das pessoas, como por exemplo, eu tenho que ouvir muito porque eu não quero perder meu emprego, e isso passa na cabeça de muitas pessoas. Mas quando a gente fala da igreja, Paulo, a igreja é um lugar de voluntariado. Às vezes o voluntariado é um problema na igreja porque as pessoas entendem, eu sou voluntário, como eu faço se eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, então como eu sou voluntário eu não preciso ter compromisso, e não tem nada a ver com isso, amigo. Voluntariado é eu me disponho a fazer como voluntário, ou seja, não preciso receber nada para fazer, mas eu tenho que ter o compromisso como se eu estivesse dependendo daquilo ali para viver, como se a minha vida dependesse daquilo que eu estou fazendo. Então é um voluntariado, mas ao mesmo tempo um compromisso incrível. As pessoas não entendem muito isso, Paulo, e porque elas não entendem liderar pessoas, ser líder da igreja, liderar pessoas na obra de Deus, seja num departamento, seja a igreja completa, se tornou cada vez mais um grande desafio. E quando o tempo vai passando, eu percebo o seguinte, as pessoas estão observando coisas erradas em um líder, Paulo. Elas estão observando talvez o carisma. Será que o cara é gente boa, é engraçado? Quantos seguidores ele tem nas redes sociais? Ele fala bem, ele se veste bem? Qual o carro que ele anda? Qual a roupa que ele usa? Qual o relógio que ele tem no pulso? As pessoas começam a observar coisas que nunca deveriam ser observadas como características de um grande líder. E elas esquecem de observar aquilo que é importante, o que é que ele prega, quais os frutos que ele tem, como ele vive, ele pratica aquilo que ensina. Não é isso? Testemunho, vida. Ele consegue transmitir esse exemplo, a começar pela casa dele, pela família dele. Ele consegue ser alguém que realmente pode me inspirar, pode se tornar o meu exemplo de vida do que fazer e como fazer. Essas questões que deveriam ser muito observadas estão cada vez mais ficando esquecidas. As pessoas não estão aprendendo a observar direito. Isso me preocupa muito, Paulo, porque líder, ele geralmente vai conduzir as pessoas de acordo com a sua liderança. Eu vou tentar explicar o que eu estou falando aqui, porque quase nunca as pessoas conseguem ter essa capacidade de discernir e dizer, olha, a minha liderança está me conduzindo de forma errada e eu preciso buscar uma solução para isso. Seja conversando com a liderança, que eu acho que é o primeiro passo, mas se isso não tiver jeito, é realmente buscando estar debaixo de uma liderança que me conduza para o caminho certo. Vou usar um exemplo claro e rápido aqui para te passar a palavra para você começar a falar sobre isso, mas a Bíblia diz que quando Jeroboão assumiu em Israel, ele colocou 2 bezerros de ouro, um no norte, outro no sul, para evitar que Israel fosse a Jerusalém para adorar. Quando ele faz isso, a maioria esmagadora do povo aceitou aquela proposta e disse, tudo bem, nós não precisamos mais ir a Jerusalém adorar a Deus. Se é os bezerros de ouro que temos que adorar, então adoremos, mostrando uma característica perigosíssima, problemática dos liderados. Eles, na maioria das vezes, ouvem os líderes de olhos fechados. Eles ouvem e não questionam, eles ouvem e não têm a capacidade de dizer, será que eu deveria realmente seguir por esse caminho? Será que o líder está certo? Será que o líder está errado? Não existe serás no pensamento de muitos liderados. Eles simplesmente fecham os olhos e dizem, meu líder mandou vir por aqui, eu irei atrás dele. O que isso faz? Além de tornar a vida do liderado muito perigosa,
isso também aumenta em muito a responsabilidade do líder, porque se eu sei que ovelhas geralmente têm esse tipo de característica de ouvir sem questionar, de seguir sem perceber ou pensar se o caminho é certo ou errado, eu tenho que me preocupar demais em como eu falo, o que eu falo, de que jeito eu ensino. A sua responsabilidade aumenta. Não é muito maior? Porque eu... Ou deveria ser. Deveria Porque ser. aí a gente vai tratar, no decorrer a gente vai tratar sobre isso. Porque existem também pessoas que se dizem líder ou se passam como líder, mas na verdade não tem essa característica de líder. Aí vem o bom pastor e o mercenário, um está preocupado com a ovelha, o outro só com o recurso. Porque vai ser bem legal aqui a nossa conversa, pastor, porque o senhor é um líder já há muito tempo, né? É eclesiástico, e eu com a experiência secular. A pessoa para conquistar as suas promessas, para conquistar as coisas que Deus tem preparado para ela, tem uma coisa que ela precisa ter: fazer tudo como se fosse para Deus. Isso é o que a Bíblia fala. Aquilo que você se propôs a colocar a mão, que faça como se fosse para Deus. Então o liderado já tem que começar a entender o seguinte: não é porque ele é voluntário que ele pode se dar o bel prazer de fazer as coisas do jeito que ele é. Já vamos começar por aqui, não vai ser um assunto em pauta, né? Mas a gente já vai dar uma entrada nisso e dizer, ó, o cara que é liderado, ele já tem que de cara saber o seguinte: eu não estou fazendo para o meu chefe, para o meu patrão, para o meu pastor, estou fazendo primeiro para Deus. Essa é a primeira coisa. É lógico. Tudo que você colocar a mão, faça como se fosse para Deus e pronto. Se todas as pessoas, o liderado, já tiver isso em mente, ele vai ser um bom liderado. E ele vai se tornar um futuro bom líder. Ele entende o limite dele como liderado, o limite tanto de liberdade para o que fazer, quanto de percepção. Exatamente. Porque Jesus fala o seguinte, Paulo, ele diz assim: o bom pastor vê o lobo vir de longe, mas a ovelha não, Paulo. A ovelha só percebe o lobo quando ele está em cima. Então isso mostra o quê? Inocência. Isso mostra incapacidade de perceber o perigo de longe, dependência. Exatamente, então, confiança. Ela tem um limite, não é isso? Então ela precisa entender isso aí. Ela precisa estar entendendo, saber em quem que ela pode confiar realmente. Exato. Né? Quando a gente fala do animal ovelha, a ovelha, coitada, é irracional, ela vai ter que ser 100% dependente do pastor que está cuidando dela. Mas nós precisamos entender, nós liderados em geral, o líder também em algum momento ele se torna um liderado, e ele é um liderado, né? Ele é um liderado abaixo de Deus. Ele precisa entender que o que ele está fazendo, ele precisa se colocar como responsável daquilo também. Perfeito. Eu não posso fazer aquilo de qualquer jeito. Eu acho que o apóstolo Paulo, ele quis justamente dizer, não é esse o foco da mensagem, mas se encaixa aqui, eu falo assim, cara, não ouça só o que eu estou falando. Sim, mas encaixa perfeitamente. Paulo. É isso não mesmo. ouça só, apesar de eu saber que vocês podem, que ele mesmo fala assim, ó, vocês podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Então, se vocês estiverem me imitando, já está um bom caminho. Sim. Mas aí ele chega e diz assim, ó, pô, faz igual os caras lá, cara. Eu vou falar um negócio com os caras vão lá, pega a palavra, pega a escritura, o que ele está falando, tá? Porque precisa ser assim. Eu não posso, como ovelha... Não é obediência cega. A obediência cega. Infelizmente, muitos não conhecem a fundo, porque se você também tem uma intimidade mais profunda com aquele seu líder, se você conhece ele já há um bom tempo, se você já consegue ver os frutos que ele produz, que ele anda segundo a palavra... você já pode até se deixar levar. Mesmo assim, você ainda faz suas ressalvas. Sabe o que é interessante, Paulão? É que é o seguinte. Se as pessoas entendessem que os verdadeiros líderes, aqueles que realmente estão ensinando o caminho, são aqueles que dizem, confere o que eu estou falando. Você tem essa garantia, essa confiança? Pode. Eu faço questão que você procure. Olha a Bíblia, vai lá. Agora, o líder que está enganando é aquele que se ofende quando você fala isso. O líder que está enganando, ele se ofende porque ele diz assim, é o quê? Você não acredita em mim, não? Você tem que me questionar, me mostrar na Bíblia, você tem que confiar no que eu falo. Esse é o líder enganador, é o dominador do rebanho, é aquele que realmente está preocupado com seu ego e interesse. Porque eu, como um líder que entendo que o que estou ensinando é o que a palavra de Deus diz, eu tenho o maior prazer e alegria em que as pessoas procurem mesmo. Vá lá, porque isso vai te dar segurança, certeza, vai fazer com que você obedeça a palavra, não porque eu te disse, mas porque você entendeu que é a palavra e o que isso vai gerar na vida das pessoas. É fantástico.
fantástico. Então, o líder que fala, confere, é o líder que realmente está preocupado em que as pessoas aprendam. O líder que não está preocupado com isso e não tem realmente certeza de que a palavra de Deus está nos seus lábios, ele se ofende. Sim, porque quando o líder chega e se dá a liberdade de dizer, não, vocês podem conferir, não tem, do jeito que o senhor falou, eu faço questão que vocês confiram, porque ele se baseou tão bem naquilo que ele está se propondo a ensinar, a fazer, a levar as outras pessoas, que ele não se preocupa. E mesmo que ele não tivesse feito isso, o bom líder, que ele é direcionado por Deus, ele também sabe aceitar quando alguma coisa fica difícil. A gente está conversando aqui, mas o senhor sempre fala assim, né? O senhor passa alguma instrução para a gente, fala assim, olha aí, meu amigo, se tiver alguma coisa que você vê que de repente o caminho tem que ser outro, vamos conversar, vamos resolver. Porque isso é uma coisa que o líder também o verdadeiro líder está aberto a ver o caminho correto. Hoje eu estava conversando com a minha nora, Paulo, e falando nisso, meu neto está bonito de casa. Eu estava conversando com a minha bochechudo, com a minha nora hoje, e eu falava com ela justamente sobre isso. Uma coisa que eu até falei no domingo, sobre o quanto que a gente tem que aproveitar a oportunidade de aprender com quem está perto da gente. Se eu estou perto de alguém que tem algo para me ensinar, muito pouco, mas alguma coisa para me ensinar, eu não posso perder a oportunidade de aprender com quem está perto de mim. E eu falava com ela que a primeira... Te economiza alguns anos de jornada. Meu Deus do céu, né? Diz o escritor e líder John Maxwell que ele aprendeu que tem duas formas de você fazer as coisas da maneira correta. Uma é você tentando, quebrando a cabeça, cometendo todos os erros até aprender. E a segunda, que é a que ele disse que aprendeu durante muito tempo depois de quebrar a cara, é procurar perto de você, ou longe, se for o caso, pessoas que tenham conseguido fazer algo pelo menos parecido com o que você quer fazer. E aí você vai conversar com essa pessoa. Sim, hoje as pessoas conseguem fazer, já não fazem mais, né? Até um tempo atrás fazia uma lâmpada incandescente sem errar. Mas houve alguém que precisou fazer o teste de 10 mil vezes. Exato. Então eu não preciso ficar errando 10 mil vezes igual o Thomas Edison errou para criar a lâmpada. Eu vou lá e aprendo com ele e faço ela do jeito que tem que ser feito. É exatamente o que ele falou. E aí ele pergunta e a pessoa diz, e ele está interessado não só em o que funcionou, mas principalmente naquilo que não funcionou. Porque aí ele aprende que isso não adianta ele fazer, que é uma perda de tempo. Isso é incrível, Paulo. O senhor sabe que na Segunda Guerra Mundial houve tem uma história que é exatamente assim, né? Voltaram algumas aeronaves da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos e começaram a se olhar as naves e falar assim, cara, a gente precisa fazer naves mais fortes para poder aguentar os tiros. Resistir. Aí estavam pensando em proteger os lugares que foram atingidos pelo tiro. Alguém falou assim, não, peraí, gente, a gente está olhando o caminho errado. A gente está analisando as aeronaves que conseguiram chegar. Isso significa que o tiro onde pegou não causou destruição. A gente precisa analisar aquelas que não chegaram. É elas que é o problema, porque atingiu em alguma parte mais frágil. Então, quer dizer, o que o senhor está falando, e que o Max falou, é justamente isso. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em analisar só o que foi o acerto e não olha o percurso. Por isso que uma das leituras que eu sou mais apaixonado é biografia. Sim, eu também. Porque a biografia ele não mostra só o sucesso do cara. A vida de alguém é incrível. Te mostra a jornada que o cara, o que o cara fez, por onde ele passou, quais foram os erros que ele cometeu, que é justamente o caminho que você vai dizer, cara, então não vou passar por aqui. Claro, eu acho que essa é a característica que o líder tem que ter, né, Paulo? Porque se a gente não entender esse nosso papel de liderança e o quanto as pessoas estão sujeitas àquilo que a gente ensina, aos nossos conselhos. Paulo, porque as pessoas ouvem, algumas têm essa característica de, será que está certo? Será que não? Deixa eu olhar isso aqui melhor. Quem dera que todos fossem assim, mas a maioria fecha os olhos cegamente e diz, se é para fazer isso, então vamos fazer. É pior ainda, pastor.
a maioria das pessoas, elas concordam com aquilo que elas já têm meio que formatado na sua mente. Inclusive é o mal do século hoje. Então, aquilo que confirma o meu pensamento, eu aceito como verdade e multiplico aquilo de uma forma exponencial. Perfeito. Aquilo que vai em desencontro com o meu pensamento, eu tendo já a dizer, cara, aquilo é falso, aquilo não é para me fazer. Você não sabe tudo, você não tem compreensão do todo, você fala isso porque não é com você. As pessoas eu falo lá em casa que, na verdade, uma mesa onde você se debate algo, você aprende mais com aquilo que está sendo confrontado do que com todo mundo te concordando. Claro. Quando você coloca algo numa mesa e todo mundo concorda... Existe uma diferença incrível, Paulo. Pessoas acham que bons líderes são aqueles que não são questionados. E que bons... Eu vou usar uma palavra aqui que eu detesto, porque ninguém está abaixo de ninguém, tá? Mas colaboradores na obra... Vamos usar exemplo como igreja. As pessoas acham que diretores, vices, são bons quando eles não questionam. Eu acho o contrário. Eu acho que eles são maravilhosos quando eles questionam. Só acho que tem gente que confunde isso. Acha que questionar é o seguinte, eu vou questionar e à medida que eu questiono, a pessoa é obrigada a seguir aquilo que eu falei. Não é esse o princípio, né? O princípio é questionar, vamos então imaginar a forma da gente chegar aqui. Ou às vezes o líder fala assim, eu entendo o seu questionamento, mas infelizmente eu preciso fazer isso mesmo correndo esse risco agora. Um líder vem e coloca uma ideia, a outra pessoa vem, ela não pode só questionar aquilo. Ela tem que trazer uma solução. Exatamente, ela não pode só questionar, porque realmente se só questionar, se só mostrar, eu não concordo, isso está errado, não, peraí, senão você tem que, quando você traz alguma coisa, alguma ponderação contrária àquilo que está sendo colocado, você tem que vir com a sua colocação e dizer, cara, eu acho que tal se a gente fizesse assim, vem com alguma ideia, alguma sugestão. Exatamente, porque Paulo, é muito fácil chegar e dizer assim, tá errado. Fazer esse tipo de crítica crítica, é fácil a gente demais. Fala exatamente sobre críticas que a gente falou. Crítica. É fácil demais criticar, Paulo. As pessoas dizem, eu acho que não tem que ser assim, mas qual a solução que você tem? Não sei. Tem umas pessoas que até vêm maquiando, né? Crítica. Não, isso é só uma crítica construtiva. A gente até falou que não existe crítica construtiva. Ela é construtiva quando eu trago alguma construção. Claro, quando eu consigo fazer daquilo que estou ponderando um caminho para construir uma estrada diferente. Se eu não conseguir fazer isso, eu apenas estou criticando de forma vazia. Exatamente. O problema é que esse tipo de pessoa, a semelhança do que você falou algum tempo atrás, creio, na igreja, você falou sobre os espias. Eles foram para espiar a terra e voltam com um discurso inflamado de crítica apenas à direção de Deus, direção de Moisés. E eles dizem, olha, realmente a terra é boa, ou seja, Deus falou a verdade, mas ninguém avisou a gente que tinha gigante lá. A gente pensou que era só chegar e tomar a terra, mas tem uma batalha e a gente não quer batalhar. E aquilo inflamou o povo. Josué e Caleb, você bem falou, se levantaram e mostraram que era possível, mas eles inflamaram as pessoas porque a crítica deles, ela por mais que não tivesse fundamento para ser feita, mas as pessoas têm a tendência de ouvir essas críticas e dar ouvidos a ela, porque isso é que é complicado. Você ouvir uma coisa é inevitável, mas dar ouvidos àquilo que você ouviu é completamente evitável. Eu posso ser tentado, mas eu não sou obrigado a cair na tentação. Eu posso ser colocado em uma situação que me leve à necessidade de tomar uma decisão difícil, mas não significa que eu não tenho capacidade de tomá-la. Eu não posso julgar o resultado pela dificuldade que eu tive. Então eles dizem, olha, o resultado pode até ser bom, porque a terra é boa, mas a dificuldade vai ser grande demais, então é melhor a gente nem tentar. Então isso é uma crítica que é realmente, como que você falou muito bem, totalmente destrutiva. As preocupações, Paulo, quando eu falo de liderança, eu acho que esse é um tema muito sensível para mim, sabe? Porque eu sei o tamanho da minha preocupação com isso, sabe? Eu todos os dias chego ao meu aposento, falei bonito agora, gostou, né? Os meus aposentos. My home. Não reais, mas os meus aposentos. My home, né? E eu falo, Deus,
Tudo que eu quero é ser útil, é fazer as coisas certas. Eu falo com a pastora diversas vezes, a preocupação que eu tenho hoje não é nunca com o resultado puro e simples, é com se eu estou fazendo o que preciso fazer para que as pessoas tenham condições de ter o melhor resultado. É mais ou menos isso daqui, Paulo, que a gente faz aqui. Jesus chamou a gente e falou o quê? Ide, pregai. Olha, eu tenho tantas formas de comunicar conhecimento, você tem tantas formas de comunicar conhecimento, mas a gente tira um tempo considerável do que a gente quase nem tem mais, que é tempo livre, para poder estudar, preparar, estar aqui, fazer esse trabalho, gravar. As pessoas às vezes só veem o resultado, não sabem todo o trabalho que tem por trás de tudo isso. Por trás de tudo isso. Mas a gente faz por quê? Porque a gente entende que Deus nos deu uma capacidade, como deu a muitas pessoas que têm até muito mais do que a gente, mas também nos deu. E se nós temos essa capacidade, não é para nós guardarmos isso para nós, nem enterrarmos esse talento. Que a gente entende que um dia o Senhor vai cobrar isso e o que eu vou apresentar a Ele? Exato, você perfeitamente falou. É porque a gente olha e fala, um dia Deus vai falar, eu te dei, e você fez o quê? Então, a nossa função é chegar aqui, preparar, fazer o melhor e disponibilizar. Aí você vê o que a gente faz, né? A gente disponibiliza de graça, deixa aberto de graça para todo mundo um conhecimento que cobra-se muito caro às vezes para ter. Você deu uma aula aqui sobre finanças. Quanto que se paga por uma aula dessa, Paulo? Por todos aqueles módulos que se falou aqui? Se a gente fizesse os 3 módulos, né, que o outro é bem mais prático, a gente vai ver em que momento que a gente pode fazer ele, a pessoa paga aí uns 19 mil reais. Olha isso, tá lá de graça, entendeu? A nossa função é o quê? Disponibilizar. Eu digo o valor porque eu já fiz, né? Eu sei disso. Eu faço esses treinamentos, então eu já paguei valores assim. Então... Imagina, então, a gente disponibiliza. Esse é o nosso papel. Então, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu penso, eu fiz o que eu podia hoje, eu semeei hoje, eu fui lá na internet, coloquei uma palavra que é abençoadora para as pessoas, sim, eu mandei individualmente para as pessoas da igreja uma mensagem diária da palavra de Deus, um devocional preparado, que dá trabalho. Sim. Aquilo que Deus requereu está feito. Entendeu? Tá lá. Então eu olho e falo assim, Senhor, eu orei pelas pessoas, busquei, me dediquei, fiz, me disponibilizei. Cada pessoa que me mandou uma mensagem, eu consegui responder. Cada pessoa que me procurou precisando de um conselho, eu consegui atender. Sim, então eu sei que fiz o que eu podia. Então eu disponibilizei nosso papel, entende? Então eu levo isso muito a sério, porque eu sei e tenho absoluta certeza, um dia eu vou estar diante do rei e ele vai me perguntar o que eu fiz com aquilo que ele me deu, presta contas da tua mordomia. Então isso para mim é muito sensível e eu vou dizer a você que eu me sinto até em certo sentido ofendido quando eu vejo líderes não levarem a sua chamada nesse nível de responsabilidade, porque eles acabam usando daquilo que nós estávamos falando no começo, da inocência das ovelhas para manipular elas. Então eles aproveitam que tudo que eles falarem vai ser abraçado e obedecido pela maioria cegamente, porque acredita no título que você tem, é um pastor. Ele nunca vai ter esse tipo de pensamento de me falar uma coisa que não seja verdade. Sabe, Paulo, aquele pensamento que as pessoas acabam na inocência acreditando que todas as pessoas têm a pureza que você tem o caráter que você tem, e às vezes a gente se decepciona com isso e acaba muitas vezes caminhando longe demais e destruindo muito a sua vida antes de entender que nem todo mundo está preocupado com esse aspecto do caráter na sua vida. Então, assim como Jeroboão falou, olha, os deuses de vocês são esses daqui. Lembra, eu conjecturando agora, lembra que Arão fez isso? Fez lá, Moisés quebrou, mas Arão entendia que era isso aqui também. Enquanto ele for sacerdote levantado por Deus, né? Entendeu? Eles não contam que Arão foi punido por causa disso, mas eles contam simplesmente que Arão fez. Então tá aqui, ó, olha aqui. E acabou que a maioria de Israel ouviu, mas a Bíblia diz, porém... Por falta do conhecimento, né, pastor? Não buscou o conhecimento e sabia assim, poxa, ele está falando aqui, mas deixa eu averiguar como é que realmente foi isso. Paulo, conhecimento,
por ser um caminho mais fácil apresentar. Sim, porque senão... É aquilo que eu estava falando. Na verdade, muitos deles estavam aguardando justamente isso, porque a ordem era descer até Jerusalém. Olha que dificuldade. Era uma caminhada seria difícil. 800 metros acima do nível do mar, você tinha que subir ainda, Paulo. Esse cara agora trouxe uma situação que é aquilo que a gente esperava que acontecesse. Sabe aquela história que eu ouvi muito tempo atrás, sabe, Paulo? Eu ouvia isso e nunca teve base bíblica para isso, mas as pessoas sempre falavam: procure uma igreja perto da sua casa. E nesse afã de desejo de uma facilidade, de, poxa, posso sair de casa às 7h25 para o culto de 7h30, para que eu vou a outra igreja, vou ter que gastar combustível, isso e aquilo. Nesse afã de buscar uma facilidade, as pessoas começaram a não se preocupar se elas estavam trocando apenas esse aspecto da vida ou se estavam negociando também palavra, ensinamento, vontade de Deus, porque isso é a coisa mais importante. Se Jesus me quer congregando do outro lado do mundo, é com Ele. Entendeu? Eu não tenho que questionar isso, é porque tem algo que Ele quer fazer comigo naquele lugar ali. E aí, as pessoas, por conta dessa facilidade, acabam aceitando aquilo que nunca deveriam aceitar. Isso que Israel faz. Mas alguns levitas levantaram-se de noite, até mesmo com risco de morrer, e falaram: nós não vamos ficar aqui, porque isso aqui não é a vontade de Deus, nós vamos para Jerusalém. Então isso é uma parcela pequenina, foram só os levitas. O povo em si não questionou. Quando a gente pensa nisso, olha para a igreja, amigo, nós temos questionadores aonde? Na sua maioria estão no campo dos obreiros, daqueles que têm algum contato maior com a palavra de Deus. E mesmo ali, tem muitos que... estão meio que voando. Não é isso? Quanto mais no povo. O povo não tem, Paulo. O povo não tem. Eles entendem o seguinte: eu sou ovelha justamente para não ter que pensar nisso. Uma coisa, de tudo que o senhor está falando aí, uma coisa que me chamou a atenção, que me trouxe à mente agora, foi o liderado, que ele se imagina que não precisa em momento nenhum, porque o que a gente vê aí são líderes, são pessoas que estão na mídia, que só trazem palavras agradáveis. Aquele liderado que acha que em momento nenhum ele precisa ser confrontado em alguma situação, seja uma ação, um pensamento, uma forma de viver, em algum aspecto da sua vida, da trajetória cristã dele, eu acho que ele esqueceu que uma pessoa assim já estaria arrebatada. Porque não cabe nesse mundo, né? Então, esqueceu tudo. Se você, né, aí qualquer pessoa que está sob uma liderança qualquer, se ele está esperando só palavras bonitas e agradáveis, ele não vai crescer. E ele tende a cair em ciladas cada vez maiores. Porque ele precisa estar num lugar onde ele é confrontado, porque o nosso crescimento, ele nunca ele tem dor. Ele tem sofrimento, ele tem questionamentos, eu vou ter que aceitar ouvir coisas que eu não estou querendo ouvir, que eu não estou disposto a ouvir, mas que eu preciso ouvir para chegar na eternidade. Porque é só assim que eu vou entender a necessidade de mudar. Ninguém muda porque gosta de fazer. As pessoas mudam porque entendem que precisam de uma mudança no caminho delas, na vida delas, nas atitudes delas, para que elas sejam melhores. Essa mudança é provocada justamente por esse confrontamento, seja da vida, das pessoas, de alguém. Semana passada, no podcast, a gente até comentou sobre isso, mas veja se não encaixa perfeitamente. A Bíblia diz assim, olha, em um momento em que Israel estava questionando o fato de alguns profetas só trazerem mensagens duras para um Israel que estava em pecado. Aí você imagina, as pessoas estão errando, elas estão pecando, elas estão se afastando de Deus, elas estão fazendo tudo que Deus condena e elas se espantam pelo fato de Deus estar cobrando elas. Isso não parece muito louco na sua cabeça? É muito louco. E essas pessoas que existem muito no dia de hoje, elas precisam tomar um cuidado, porque ainda existem líderes que estão preocupados com eles. Existem líderes como Jeremias, por exemplo, que ia lá se lamentar e chorar diante de Deus, mas vai chegar um momento que o próprio Deus vai dizer assim, cara, desiste desses caras, desiste desse povo. Então, as pessoas que estão sobre alguma liderança, se essa liderança está fazendo, está confrontando, se há algum confrontamento, e se ela consegue aceitar aquele confrontamento, ir na Bíblia e falar assim, caraca, eu que estou errado.
Isso é que tem que ser feito. Eu não posso simplesmente porque algo que foi falado pela minha liderança não me agradou, aquilo machucou meu coração, eu fiquei tristinho, então eu vou procurar um lugar, né? E que é isso que está acontecendo. As pessoas vão, ouvem alguma coisa que confronta ela e falam assim, não gostei disso. Sim. E quero sair fora disso, deixa eu ir para um lugar. Elas não se perguntam, eu não gostei por quê? Porque mexeu comigo, feriu meus sentimentos eu precisava ouvir que aqui. precisavam ser feridos, ou porque não foi Deus que falou? Porque a hora que eu me pergunto isso, Paulo, e eu entendo que foi Deus, para onde me ausentarei do teu espírito? Você pode procurar um lugar que não fale isso, porque Deus não está falando. Porque o Deus que fala aqui, fala lá, fala colar, fala onde você tiver ouvidos para ouvir, ele vai falar. Mas onde que essa pessoa vai parar no final das contas? Ela vai parar, vai sair de todas as igrejas, não vai mais em igreja, porque a preocupação de Deus que ele chegue na eternidade vai continuar provocando ele para esse conserto. Você já parou para pensar no êxodo que está acontecendo de pessoas, de igrejas? Desculpe a palavra que eu vou usar, porque ela faz parecer que nós estamos separando em apenas dois grupos, mas eu tenho que falar assim. As pessoas estão saindo de igrejas sérias, em um êxodo terrível, em busca de igrejas em que elas são invisíveis, que afagam o ego, onde elas são invisíveis. Então elas não querem mais a igreja onde o pastor pergunta, o que está havendo? Você faltou? Está tudo bem? Como é que você está? Não vi você? Você não veio à ceia? Como é que você está, irmão? As pessoas não querem isso mais. Irmão, senti sua falta. Irmão, cuidado com isso aqui que eu vi você fazendo. Cuidado com a sua rede social, que é uma extensão da sua vida. Cuidado com isso, tenha preocupação. Elas estão indo para igrejas onde elas são invisíveis. O que é uma igreja onde você é invisível? Onde você chega, sai, ninguém sabe quem você é, onde não existe controle nenhum de membresia, então você pode cear, pode ser batizado sem ninguém saber quem você é, o que você está fazendo. Se você foi ao culto, maravilha, você estava lá. Se você não for, ninguém percebeu que você não foi também. Se você se ausentar um mês da igreja, ninguém sente sua falta. Talvez sinta se você for um dizimista de alto calibre e você parar de dizimar por algum motivo, a pessoa sinta a sua falta. Fora isso, ninguém sente a sua ausência. Essas igrejas, as pessoas se tornam invisíveis. E qual é a culpa da liderança? É que eles são obrigados a se responsabilizar. A Bíblia diz, conhece o estado das tuas ovelhas. Olha o que a Bíblia fala para o líder, conheça o estado das suas ovelhas. Gente, isso é pesado demais. Esses líderes que caminham desse jeito, eles esquecem justamente que vai chegar um dia que Deus vai perguntar para ele, não, olha só, eu coloquei diante de você algumas ovelhas, cadê elas que não estão com você? Ou aqueles que conseguiram chegar, né? Que vai ter uns que talvez não vão nem conseguir chegar. Mas cadê? Eu coloquei. E deixa eu te contar um negócio. Eu não queria nem que você conduzisse as 5.000, não. Eu queria que você conduzisse 500, 100, 50. Mas cadê elas? Elas deveriam estar aqui. Vem um monte de desculpa, sabe, Paulo? É porque o senhor é um pastor de uma igreja pequena. Se o senhor fosse o pastor de uma igreja de 50 mil membros, de 20 mil, de 15 mil, o senhor saberia que é impossível. Não é. Moisés tinha uma congregação não, porque tem igreja. A gente não vai aqui falar que todas elas são igrejas. Não, tem igrejas grandes que são muito bem organizadas. Eu ia falar isso exatamente aqui, ia usar o exemplo de Moisés, como vou usar, e falar que é o seguinte, nós não estamos falando que nós somos os únicos perfeitos, não. Quando eu digo, eu tô... Não, eu tô falando que, graças a Deus, tem um monte de gente que faz um serviço, um trabalho maravilhoso, que a gente busca conselho, que a gente segue, que a gente tem prazer de ouvir. Tem um monte, não é? Mas Moisés teve uma congregação de milhões, e qual foi a solução que Deus deu? Escolha líderes de 100, de 1.000, distribua. Eles têm que resolver. Ele estava passando o mesmo problema que alguns líderes, quando a igreja cresce demais, passavam. Eu não consigo ajudar todo mundo. Claro, os caras falam assim pra gente, não, mas eu divido a igreja em células. Ok, mas aí vem um outro problema. Quem que você escolhe para liderar a célula? Porque o problema é que Moisés tinha parâmetros dados por Deus. O primeiro era que o Espírito de Deus, que estava sobre Moisés, tinha que recair sobre eles também, dividido com eles, ou seja, o cara tem que ter o mesmo coração que você tem, mesmo zelo que você tem, mesma preocupação que você tem, desejo de obedecer que você tem. Olha os parâmetros. Tinham que ser homens fiéis, honestos,
tementes a Deus, não era qualquer tipo de homem. Então não é pegar um cara que é bonitinho, que é legalzinho, que é gente boa, que fala bem e dizer, vai liderar um povo aqui, porque esse cara vai ser o cara que vai aconselhar o povo, que vai dizer ao povo o que fazer. Aí as pessoas se espantam porque que tem tanta gente errando e cometendo erros. Por quê? Porque os seus líderes não sabem ensinar. Então o que é que se tem que fazer? Não tem nem capacidade, não deveriam nem estar. Tem alguns que infelizmente não tinham capacidade para estar. Mas os caras, Paulo, não querem dividir o sacrifício, a oferta. Entende? Quantos sacerdotes tinham no templo? Vários. Todos eles eram alimentados pelo sacrifício, por aquilo que Israel levava. Então os caras não querem fazer isso? Não, tem uma igreja de 10 mil. Você consegue dar conta de 10 mil? Não. Precisaria de quê? De pelo menos mais 10 pastores. Então você precisa fazer o quê? Você precisa encontrar 10 homens, formá-los, prepará-los. Não é catar em outra igreja, não. É formar, preparar. E isso já deveria estar acontecendo desde que eu tenho 1000, desde que eu tenho 100, desde que eu percebi que a partir de agora o crescimento já vai ser um problema para eu resolver sozinho os problemas. Então eu vou precisar preparar pessoas para continuarem o trabalho. Então eu já começo a preparar, a formar, para que quando a necessidade surgir, porque ela surge, a Bíblia diz que houve necessidade, então vamos separar diáconos. Ministros surgem por causa da necessidade da obra. Quando isso surgir, eu tenho pessoas aqui que eu posso usar, que vai estar ao meu lado, aprendendo, entendendo, já vivendo da própria obra de Deus como meu auxiliar. E quando chegar a 300, não dá para mim sozinho mais, então você agora vai cuidar de uma parte, e aí eu já começo a preparar outro. Todo profeta tinha moço. Alguém era ensinado para continuar. Então, Paulo, é possível fazer isso, como muitos, e você falou muito bem, fazem. O senhor ainda deu um exemplo legal, que eu vou tocar nisso agora, porque eu estava conversando com uma pessoa, não vou nem dizer o vínculo, para tentar é conhecida. Estava conversando com essa pessoa e a gente estava falando sobre justamente uma prática que na igreja deles é feita. Então a pessoa deseja ser pastor, basta fazer o curso de pastor, ele vai ser pastor e talvez vai conseguir pegar uma congregação, vai pegar uma igreja. Eu estava falando para ele assim, você me perdoe, mas eu não concordo. Porque eu acho que não basta eu querer ser pastor. Por mais conhecimento que eu possa ter de Bíblia, por mais bom pregador que eu possa ser, por mais facilidade que eu possa ter de subir num púlpito e conseguir falar, por mais facilidade que eu tenha de ensinar, porque na minha concepção, falei para ele, na minha concepção, eu posso conhecer muito bem de Bíblia, posso ter unção do Espírito Santo, mas o pastorado, ele precisa de uma certa experiência que o camarada só em fazer e querer ser pastor ele não vai conseguir. Aí eu continuei, eu falei assim, outra coisa que eu não concordo. O camarada, aí, me desculpe, vai ter um monte de gente que não vai concordar, mas isso é uma forma, é meu pensamento. Sim. O cara para ser pastor, não estou falando pastor auxiliar, nada disso não. Pastor auxiliar é outro caminho. Pela igreja. Um pastor responsável pela igreja. Eu falei para ele assim, não é que eu discordo 100%, mas o cara não ter uma ajudadora, não ser casado, eu tenho uma dificuldade de conseguir entender, porque vai ter momentos que esse pastor, para executar a função dele, ele vai ter que sentar com uma jovem, ele vai ter que sentar com uma senhora, como é que ele faz isso? Paulo, eu acho que não é só você não, acho que o próprio apóstolo Paulo, seu xará, também tinha esse problema aí, porque Paulo falou que tem que ser marido de uma só mulher. Ou seja, para ser marido tem que ser casado, né? E aí Paulo diz, como tomar conta da casa de Deus? Você fez perfeita colocação quando você diz, não está falando nem de auxiliares, está falando de pastor. Como tomar conta da casa de Deus se não governar a sua própria casa? Governar a casa, eu já falei isso dezenas de vezes, tem pastores que eu conheço cujos filhos não querem caminhar. Mas isso significa que os filhos não o respeitam? Não, ele governa a casa dele. Porque governar a casa não é obrigar a minha família a servir ao Senhor. Não, é governar. Tem exemplo na Bíblia sobre isso. O próprio Samuel passou isso aí. Sim, é respeitar o pai, é entender o respeito que tem que ter. É realmente ser um líder governante da sua casa para que possa governar a casa de Deus. Então você falou muito bem, pastores auxiliares estão em um patamar de exigência menor, porque eles não vão ter que passar por isso daí. Mas pastores da igreja, aqueles que são responsáveis pelo rebanho, solteiros,
Paulo é difícil demais. Por exemplo, se Jesus, tomara que ele não faça isso, mas se ele resolve levar minha esposa hoje, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir licença pastoral. Porque como que eu cuido de tudo sem a minha esposa? Entendeu? E como eu não pretendo casar de novo, porque não tem como, já acertei na loteria uma vez, tentar acertar 2 vezes, Ganhou a noite, hein? é difícil. Ela tá ouvindo? Será? Tá, né? Tá. Oi, amor. Você Pode vir aqui falar aqui? Não. Você não quer falar, não? O homem que nunca casou, ele tem dificuldade para... Claro, o homem que nunca casou, como que ele vai falar de casamento? Eu até conheço um que era solteiro, escreveu um livro sobre família, dando conselho de casamento, vendeu milhares de livros, entendeu? E aí ninguém sabia que ele era solteiro, e aí ele falou, rapaz, eu vendi, peguei um pedaço daqui, um pedaço dali, vendi um monte, mas eu era solteiro, sabia nada. E a gente aqui não quer que as pessoas peguem corte do que a gente está discutindo aqui e coloquem isolado, né? Precisa ter o contexto todo. Não é que a gente está aqui querendo ser o dono da razão de nada. A gente só está colocando as ponderações que precisam ser analisadas. É mesmo, que Paulo. bom líder religioso essa pessoa vai conseguir ser. Até mesmo porque, Paulo, as pessoas precisam saber diferenciar entre você está falando porque você quer parecer melhor. Não, peraí, gente. Se toda vez que eu abrir a Bíblia para ensinar o que a palavra de Deus diz é porque eu estou querendo ser melhor, maravilha, me chame de melhor, porque eu sou apenas alguém que está reproduzindo o que a palavra de Deus exige. Entendeu? Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando o quê? De princípios da palavra para líderes. Líderes têm que ter esses princípios. Gente, caráter é uma característica que a pessoa precisa ter para ser uma pessoa. Não é nem para ser um líder só. Para ser uma pessoa, o caráter faz parte. A gente vive num mundo em que ter caráter parece que é um atributo, um adjetivo que, se a pessoa encontra um celular na rua e te devolve, meu Deus do céu, como você é incrível. Tá difícil achar. Olha como. Fez a obrigação dele, né? Fazer uma coisa normal se tornou. Por quê? Agora, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, né? Para evitar esses cortezinhos, a gente quer dizer o seguinte: essa pessoa, tem algumas pessoas que o próprio apóstolo Paulo falou, tem algumas pessoas que não vão se dar para casamento, eles não vão casar. Quer dizer que eles nunca vão poder ser um líder? Pode, não precisa ser um pastor de igreja. As pessoas às vezes confundem o servir a Deus, o cumprir o chamado que ele tem, com o status de algum cargo que ele possa ocupar. Eu só aceito se eu for pastor, só aceito se eu for bispo, só aceito se eu for apóstolo. Para servir a Deus não precisa. Deus não julga o trabalho, a liderança que ele ocupa pelo tamanho ou pelo nome do cargo que ele ocupa. Então a pessoa tem como ser, meu pai uma vez falou uma palavra muito forte para mim, um tempo antes dele falecer, que justamente eu estava nesses questionamentos, né, de querendo saber como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer para poder trabalhar mais na obra, será que eu tenho que aceitar um chamado para ser um pastor, alguma coisa assim? Meu pai veio com a palavra e falou o seguinte assim, para servir a Deus só precisa de uma coisa, o desejo de servir. Porque o que não falta são coisas para você servir no reino. Você não precisa. Aí a gente vai. O senhor fala muito disso, né? A pessoa não se torna um obreiro. Ele é um obreiro antes de se tornar. A pessoa não se torna um diácono. Ele já é um diácono antes de ser. A pessoa não é um presbítero. Ele não se torna um presbítero. Ele é um presbítero antes de receber o cargo. Porque a pessoa precisa justamente entender o chamado dele na obra e fazer o que tem que ser feito, aquilo que Deus coloca no coração. Que é uma coisa que eu falo muito com os meus filhos, né? Eu acredito que seja semelhante àqueles pais que têm filhos mais envolvidos. Porque vem aquele questionamento quando eles são adolescentes, o seguinte: por que eu tenho que fazer isso tudo? Por que eu tenho que chegar na hora no culto? Por que eu tenho que chegar na hora no... Por que eu tenho que ir todos os cultos? Por que eu tenho que ir isso? Aí, a explicação que eu sempre falo para os meus é o seguinte: eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração e no coração das outras pessoas. Eu sei o que Deus colocou no meu. E aquilo que Deus colocou no meu me incomoda não fazer exatamente aquilo que ele tem colocado no meu coração. Então, se ele me incomoda de chegar na hora, eu vou chegar na hora. Se ele me incomoda de estar em todos os cultos, eu vou estar em todos os cultos. Se ele me incomoda de falar e usar o meu tempo no que eu tenho que fazer, eu vou me dedicar a isso. Porque um dia ele vai chegar para mim e falar assim: cara, olha só, era para você fazer isso, isso, isso. Vão sentar aqui e vão ver o que você fez? Exato. E aí? O que você tem a apresentar?
Quando a gente entende isso, Paulo, a gente eleva o nosso patamar de liderança, de cuidado, de amor. A gente entende que vai ter que prestar contas, a gente entende que Deus vai cobrar da gente, a gente entende a responsabilidade que tem sobre a vida das pessoas. Tudo isso muda o nosso patamar. Eu acho que é justamente essa percepção, sabe, que as pessoas estão precisando ter. Eu acho que é justamente isso que falta dos dois lados da moeda, sabe? Falta dos líderes, muito, mas falta também dos liderados. Por que é, Paulo, que tem líderes que se utilizam disso para manipular? Por que é que tem líderes que não se preocupam em ser honestos, de ter caráter, de falar o que precisa, de ter compromisso com o céu, com a verdade, com a palavra? Os liderados vão ter o líder que eles desejam. Exatamente, porque as pessoas estão favorecendo esse surgimento de líderes desse calibre à medida que elas aceitam e gostam disso, porque esses líderes também têm uma característica marcante para elas, que é a permissividade à medida que eles não conseguem ter uma atitude de caráter, então eles são permissivos. Exato. Como é que eu vou cobrar o que eu mesmo não faço? Então eles são permissivos em relação ao caráter. Não é? Diz um ditado que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então uma pessoa diz, ó, se eu faço, também te permito fazer, você não mexe comigo, eu não mexo com você, a gente se ajuda e tá tudo bem. Essas pessoas esquecem-se que líderes não são capazes de colocá-las no céu, porque o céu não é determinado por essas pessoas e nem por mim. E tem muitos líderes que eles nem falam determinadas coisas, justamente porque se eles falarem, eles terão que comprovar aquilo que eles estão falando. Então se torna muito fácil para quem é liderado, muito fácil para quem é líder, é muito fácil maquiar as coisas, transformar a obra de Deus em uma coisa mais fácil, mais simples, menos exigente para os dois lados. Paulo, líderes que levam a obra de Deus a sério sofrem, amigo. Você conhece um monte. Quantas vezes a gente conversa sobre isso, você fala assim para mim, pastor, todo mundo que está levando a obra de Deus a sério está passando pelos mesmos sofrimentos. Por quê? Se você quer levar a sério, você se esbarra nesse tipo de problema, de pessoas que vão olhar para você e dizer assim, ó, mas ali na esquina tem um que diz que não tem problema. Como se isso fosse autoridade. As pessoas se esqueceram que existe um ponto de convergência, vamos chamar assim, em que todos nós deveríamos nos encontrar, que é a palavra de Deus. Então, eu tenho que diluir o meu pensamento, o seu pensamento, pensamento de pastora Elizabeth, pensamento do líder B, C, D, E, F. Eu tenho que diluir todos esses pensamentos. Você tem que convergir num lugar só. Convergindo para a palavra. E aí olhar a palavra, o que ela diz. E aí não importa se o que eu penso está certo, se é o que o outro pensa. O que importa é qual é o pensamento de todos nós que se encaixa com o que a palavra de Deus diz. É aqui que eu tenho que ficar. Então, como as pessoas pararam de fazer o que você bem citou há algum tempinho atrás, que é de conferir nas escrituras, elas se entregaram. Olha que coisa difícil, Paulo. A gente falou disso quando falou de autorresponsabilidade, a gente falou disso em tantos momentos de atitudes que as pessoas precisam ter, porque é uma coisa que não vai fugir nunca da realidade, mas olha como é triste você entregar as decisões acerca da eternidade, do seu futuro, do caminho que você vai andar, dos seus passos, sabendo que quem será responsabilizado é você, porque não adianta dizer, porque fulano me disse para andar por aqui, você andou porque quis. Então, eu entrego o meu futuro e as minhas decisões, os meus passos, o caminho que eu vou andar nas mãos de alguém, na direção de uma pessoa, e eu não me preocupo em saber se o caminho que aquela pessoa está me conduzindo é o caminho que me leva para o lugar que eu desejei chegar quando pedi para ela me conduzir. Olha que loucura, porque eu digo assim, eu quero chegar ao céu. Aí procuro um líder e falo, eu quero chegar ao céu. Mas a impressão que você tem hoje em dia, pastor, é que as pessoas já não acreditam mais no céu. Elas acreditam de uma vida aqui melhor. Aí a gente parte para uma tristeza incrível, né? Deixa isso para um outro podcast, né? Não, a gente pode deixar para... Mas a impressão que se tem hoje é porque se eu estou preocupado com o céu, eu tenho que fazer igual na bote. Sim. Cara, não é só dinheiro,
Não adianta, você pode me oferecer a fortuna que quiser, você pode me oferecer a vida confortável, você pode falar as coisas mais gostosas que eu quero ouvir, mas olha só, eu não quero nada disso, porque o que me importa é a minha herança, a minha eternidade. É isso que a gente precisa ter como alvo, né, Paulo? A igreja é formada por esse tipo de pessoa? Sim. Não deveria? Não, mas é formada? É. A igreja, entenda o que eu vou falar, no mesmo lugar, no Gólgota, tinham 3 pessoas. Jesus, um ladrão de um lado, o outro ladrão do outro. Mesmo lugar, dividindo o mesmo ambiente. Podemos chamar isso de igreja? Podemos. Tem um lugar onde Cristo está presente, ele é o e centro. é o centro, e nesse mesmo ambiente tem 2 pessoas compartilhando daquilo que Cristo está vivendo naquele momento. Eles ouviram tudo aquilo, eles ouviram os murmúrios, eles ouviram o comentário. Mesma circunstância. 2 homens que viveram as mesmas situações, que a Bíblia diz que eram 2 ladrões, ou seja, características iguais, pecadores. Então vamos pensar assim. Aí um olha para Jesus e fala assim, tu és filho de Deus mesmo? Se você for, desce daí, salva-te a ti e a nós também. O que ele queria de Cristo, Paulo? Uma coisa para esse momento agora, presente. Continuar vivendo, exatamente. Ele falou, se o Senhor é filho de Deus, me tira daqui. Eu quero continuar vivo aqui. Ficar vivo ali para ele era o quê? Continuar roubando, matando, cometendo crimes. Era o que ele queria, viver a vida. Aí o outro, do outro lado, fala assim, ô rapaz, cala a boca aí. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Aí olhou para Jesus, imagina Jesus olhando para ele assim, falando, como é que é? Quem és tu, rapaz? E ele fala assim, mestre, quero que não. Estou preocupado é com nada. Isso aqui já não me interessa mais. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E aí Jesus fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E é importante dizer que não cessou o sofrimento dele ali, né? Não, ele ainda morreu, sofreu, mas Quebraram Jesus falou, as pernas que dele. você quer, você vai ter hoje. Então, eu preciso trazer isso para a realidade do que você falou, porque é justamente isso, é o que você disse. Tem pessoas que não querem mais o céu, não estão preocupadas mais com o céu, não estão nem ligando para isso. Então são essas pessoas que estão falando, Jesus, eu só quero continuar vivendo aqui. Me livra aqui, me cura aqui, me dá uma vida melhor aqui. E elas estão preocupadas com o céu. Então, para elas, o que a gente está falando aqui é a maior loucura. Elas são capazes de pegar o que a gente está falando aqui, mesmo que seja concordante com a palavra, e se tornar um grande adversário do que a gente falou. Elas são capazes de dizer que palhaçada, que besteira, que loucura. São capazes de comentar e dizer que isso é um absurdo, que nós somos quadrados, que nós... Entendeu? Porque elas não entendem o que a gente está falando à luz da Bíblia. Por quê? Porque isso não é interessante para elas. Então, por mais que elas leiam a Bíblia, elas vão buscar o seguinte pensamento. Não, isso aqui foi para aquele tempo. Há uma interpretação errada. Não é isso que quer dizer, não. Aí vamos usar a expressão do tribulado lá, né? A Bíblia tem que ser modernizada. É, porque Deus é burro. Entenda as aspas, tá? Não faz corte aí, não. Deus é burro, então... Porque se Deus não sabe o que vai acontecer no amanhã, então ele não é Deus. Então por que a Bíblia tem que ser modernizada? É porque quem a inspirou não sabia o que ia acontecer. Olha o que eu estou dizendo de Deus. Eu estou dizendo que Deus não sabia o que ia acontecer no meu tempo e nem sabe o que vai acontecer no amanhã. Então o que ele falou só serve de tempo em tempo, porque coitadinho de Deus, Deus não sabia. Não tinha conhecimento de tudo. Não, a Bíblia diz que ele enxerga de eternidade a eternidade. Um dia para ele é como 1000 anos como um dia. Ou seja, tente separar, Paulo, um dia de 24 horas em 1000 anos. Poxa, então quer dizer que ontem... para Deus foi 1000 anos atrás. Então, 10 anos atrás, quando começaram os grandes 15 anos, movimentos para tentar encaixar no Evangelho aquilo que é pecado, foi o quê? Um segundo atrás para Deus? Entendeu? Então, aí Deus não sabe o que vai acontecer e ele precisa modernizar a palavra. Tudo isso são tentativas de dizer, eu não quero mudar. Mas se alguém quer chegar ao céu, ouve e fala assim, opa, eu preciso entender o que eu preciso fazer. Eu começo fazendo isso como? Avaliando sobre quem está a responsabilidade de conduzir a minha vida. É isso aí.
Entendeu, Paulo? Porque se eu tenho Jeroboão me dizendo adore os bezerros, eu tenho que voltar para Jerusalém, eu tenho que ir em busca de Deus. Se eu estou em um lugar onde Deus é adorado, ok, maravilha. A palavra de Deus é pregada, ame o seu pastor, valorize ele. No mínimo, o povo ali tinha que falar assim, ô rei, pessoal, deixa eu ouvir o sacerdote, o que o sacerdote tem a falar disso aí. Entendeu? Porque Paulo, olha só, já parou para pensar que geralmente os pastores que têm mais cuidado com as ovelhas são os que mais sofrem? São esses caras que morrem de infarto, são esses caras que têm problemas de saúde, são esses caras que são maltratados, pisados, abandonados. Eu louvo a Deus porque não sou assim, graças a Deus, nem pisado, nem abandonado. Tem um povo que ama a palavra aqui na nossa igreja, ok? Mas aqueles que fazem tudo errado são os que são amados. Amados assim, né? Entre aspas, que as pessoas defendem na paulada, que fazem tudo. Porque as pessoas parecem que só amam esse tipo de atitude. Mas só querem o que é bom para elas. Exato. Um pastor que está cuidando da alma delas, ao invés delas amarem. Retrato de uma geração, para a gente fechar a parte de hoje nossa aqui, não sei que você tem uma coisa, mas eu falei mais do que tudo hoje, mas eu falei que isso é sensível para mim. Mas entende? Retrato de uma geração que o pai que corrige é odiado, você não me ama, você não presta, não gosto de você, que a mãe que exige, você não queria ter outra mãe. Será que é só... Eu acho que é um retrato de uma geração que a gente vive, em que as pessoas odeiam quem quer ensinar e corrigir e amam quem aprova os seus erros. Acho que, infelizmente, a igreja que deveria ser o diferencial começou a viver e a sofrer do mesmo problema. Do mesmo mal, infelizmente. Mas vamos destrinchar isso mais para frente. Assim, gente, olha só, eu confesso a vocês que eu sei que nós temos uma saga sobre assuntos de liderança para falar aí. Vou confessar a vocês que tem perguntas aqui que a gente ainda vai responder nos outros episódios. E hoje a gente resolveu introduzir o assunto. Aí, se o pessoal quiser deixar perguntas já disso aí, pode deixar lá que a gente tem medo de responder. Tem dúvidas, perguntas sobre liderança? Deixa aí. Manda no direct, fica à vontade. Pode ir lá e arrebentar. Manda a sua experiência com liderança. Quer contar uma situação? Manda aí que a gente vai debater isso daqui e falar sem citar seu nome, logicamente, sem citar os nomes. Não, a pastora perguntou aqui, só experiência com liderança pastoral? Não, com qualquer liderança, seja pastoral, seja liderança na igreja, de departamento, seja liderança em qualquer área da vida, até familiar mesmo, tem experiências com liderança, é só botar lá, pode ter certeza que o seu nome não será citado, nem o nome das pessoas que você falar, para que não seja de nenhuma forma identificado sobre quem está sendo o assunto, mas a gente fala, aproveita para conversar sobre isso, tá bom? Então, gente, esteja ligado aí, toda terça tem episódio inédito e a gente começou a falar de liderança. Serviu para introdução, né, parceiro? Serviu para introdução, tem muita coisa aí pra gente falar sobre isso. Vamos confessar para eles ou não vamos falar? Não, deixa eles acharem que por aí tá bom. Não. Eles acharem que tudo que a gente falou aqui foi o planejado, né? Vamos deixar, né? Deixa eles pensarem que nem saímos da introdução. Na verdade, nem fizemos a introdução. Conta pra eles que eu nem abri o nosso esboço aqui, não, né? Não, deixa eles pensar que tá tudo seguindo... Deixa eles pensar... tá bom, pensa aí, gente. Tá tudo seguindo o cronograma, tá? Não deixe de lembrar dos nossos apoiadores aí, não, tá, Isso gente? é bom pra saber que a gente, né? A gente tá aqui, as coisas... A gente deixa muito... A gente flui o assunto e tem uma coisa que a gente faz com muito temor. Deixa Deus agir e conduzir. Aqui quem manda é Ele. A gente tem um plano, mas a gente não está agarrado a Ele. A gente se prende a Ele, mas não agarrado, né? Deus leva a gente. Então, gente, apoiadores, patrocinadores, apareceu na sua tela o tempo todo aí. Apoie, ore, procure o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe muito. Toda terça tem podcast. Curta, compartilhe, comente. Nos ajude, irmão, a fazer com que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra que te alcançou, tá bom? Até terça que vem, se Deus quiser, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Beijo.